Olá a todos! Dando sequência aos nossos estudos sobre equações do primeiro grau, nós vamos falar um pouco nessa aula sobre multiplicação e divisão de equações do primeiro grau. Lembrando que anteriormente nós tínhamos estudado a soma e a subtração das equações do primeiro grau. Como de costume, eu começo mostrando para vocês uma expressão típica de equação do primeiro grau. Então temos diante de nós aqui a expressão 2x é igual a 4. O que é 2x igual a 4? Quando você vê um número ao lado de uma letra, significa que esse número ele está multiplicando essa letra. E como você deve estar recordado, deve estar recordando do nosso estudo anterior, da introdução às equações do primeiro grau, x é um número desconhecido. O aluno gosta muito de falar que isso é o xizinho, só que como eu expliquei na aula anterior, isso aqui tem termos acadêmicos para se referir a esse x. Ele pode ser chamado de raiz, você vai encontrar isso. Alguém pode falar assim, calcule as raízes reais ou a raiz real da equação. Ele pode aparecer em determinadas situações como variável, ou pode aparecer como o termo que eu prefiro utilizar, que é incógnita. Então o x é a incógnita da equação. E temos aqui também nossa relação de igualdade. Um aspecto mais importante da equação é a igualdade, tanto é que a palavra equação significa igualdade. É esse sinal aí que determina os rumos do nosso cálculo. Então agora que a gente já conhece os termos da equação do primeiro grau, vamos ao nosso cálculo. O que eu quero dizer quando eu digo 2x é igual a 4? Estou dizendo que o 2 está multiplicando um número qualquer, cujo resultado desse cálculo será 4. Eu quero saber que número eu coloco aqui no lugar do x, que multiplicando 2, o resultado é 4. Como que eu descubro isso? Mas antes de mostrar para você como eu faço esse cálculo, eu quero lembrar para vocês que 2x igual a 4, ele também pode aparecer no formato 4 é igual a 2x. Ele também pode aparecer no formato x vezes 2 é igual a 4. Só que é comum acontecer, tá? Quando ele aparecer nesse formato aqui, é necessário, é importante que imediatamente você reescreva a equação para um desses formatos aí, porque facilita mais o nosso cálculo, tá? Então, nesse primeiro momento, eu vou trabalhar no formato mais clássico, no formato que ele aparece com mais frequência, 2x é igual a 4. Então, lembrando que diante de uma equação do primeiro grau, a primeira coisa que eu sempre faço é isolar o x. Nada pode ficar perto do x. Então, o 2 ele está multiplicando o x. Eu vou mandar o 2 para o outro lado. Veja só, nesse momento a operação se inverte. Se ele estava ao lado do x multiplicando o x, quando ele vai para longe do x, ele passa dividindo o x. Então atenção, ele estava multiplicando, passou dividindo. Olha o que eu tenho agora, que x, o valor de x, será igual a 4 dividido por 2. Você não terá problema para fazer esse cálculo aí. X, nesse caso, valerá 2. Então, olha só, eu vou dividir o 4 por 2 e obterei como valor de x 2. 4 dividido por 2 é 2. Perfeito? Se você quiser tirar a prova real do cálculo que você fez, confirmar se o valor de x está correto, coloca 2 no lugar do x. 2 é o valor que você descobriu, né? Então, no lugar do x, eu coloco 2, ó. Olha o que ficou aqui, ó. 2 vezes 2 é igual a 4. Eu estou confirmando, portanto, ó, que x valendo 2
eu vou ter 2 vezes 2, resultado final é 4. Observa que o único segredo aqui foi fazer o isolar o x. Você isolou o x, fez o cálculo, 4 que divide 2, você descobriu que x é igual a 2. Tirou a prova real, sem segredo, ok? Vamos tentar mais um cálculo aqui. Agora eu tenho que 5x é igual a menos 15. Eu vou isolar o x. Nada pode ficar perto do x. O 5 está multiplicando o x. Eu passo 5 para o outro lado. O que era multiplicação vira divisão. Portanto, para descobrir o valor de x, eu vou fazer menos 15 dividido por 5. Atenção aqui, tá? Olha aqui, ó. 15 que divide 5 é facinho, né? Ó. Nesse caso, x vai ser 3. Cuidado com o sinal, ó. Menos, que combina mais. Sinal de menos, que combina mais. Professor, não estou vendo o sinal de mais aqui. Conforme eu venho explicando para vocês há algum tempo já. Quando não aparece sinal nenhum na frente do número, ele é positivo, ok? Então, a menos, que combina mais. Em divisão e multiplicação, menos que combina mais é menos. Portanto, se você disser que x é apenas 3, você estará errando. Em função da combinação de sinais, x é igual a menos 3. Então isso aqui foi a explicação acadêmica, a explicação oficial. Se você pensa em pegar um atalho, basta você imaginar que esse sinal aqui não pode sumir, né? Ele é transportado para o outro lado da equação, transportado para o resultado final, ok? Então, x é igual a menos 15 dividido por 5, x valerá menos 3. Isso foi a multiplicação de equações do primeiro grau. Tem uma situação de divisão de equações do primeiro grau. Olha um caso aqui, ó. X sobre 2 é igual a 20. É o mesmo que dizer x dividido por 2 é igual a 20. Eu estou procurando um número que eu vou dividir por 2, resultado vai ser 20. Aí o aluno fala assim, poxa professor, tá fácil. Eu não preciso fazer conta para chegar nesse resultado. Eu não preciso fazer conta para concluir esse valor. Nesse caso aqui eu estou pegando expressões mais simples, justamente para mostrar para você os passos, para você enxergar os passos. Nem sempre suas expressões serão tão simples, nem sempre vai ser tão fácil enxergar os passos, ok? Por isso números pequenos, ok? Então vamos lá, o que fazer nesse caso aqui? Se eu tenho um x que está sendo dividido por 2, meu primeiro passo sempre é isolar o x. Então eu mando o x lá para longe, ó. Veja que eu tinha uma operação de divisão. Eu vou inverter a operação de divisão. O inverso da divisão é a multiplicação. Então o que sobrou para nós fazermos aí? Ó? X agora será igual a 20 vezes 2. Expressão que eu não vejo dificuldade para você fazer. Nesse caso aqui, ó, 20 vezes 2 é 40. O valor que estamos procurando para o x é 40. Caso você queira tirar a prova real, basta que no lugar do x você coloque o 40. Você vai ter 40 dividido por 2 igual a 20. Tirou a prova real e descobriu que x vale 40. Para ilustrar melhor ainda, vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. X dividido por 3 é igual a menos 35. Estou procurando o número que eu vou dividir por 3. Seu resultado será menos 35. Como de costume, diante de uma equação do primeiro grau, o primeiro passo sempre é isolar o x. Então o 3 que estava perto do x tem que ser mandado para longe. Essa divisão se torna uma multiplicação e eu tenho menos 35 vezes 3. E novamente eu recomendo cuidado, tá? 35 vezes 3, ótimo, 105. Cuidado com o jogo de sinais, ó, menos, que combina mais. Professor, eu não estou vendo o sinal de mais aí, claro. Quando eu não tenho sinal nenhum na frente do número, ele é positivo. Então, menos,
que combina mais, será negativo. Ou seja, x é igual a menos 35 vezes 3, x será menos 105. Cuidado com o jogo de sinais, porque aquela situação, você fez um cálculo aí, você deu vários passos, se você esquecer esse sinal aí, o seu cálculo, o seu resultado final fica errado. Então, garotos, inicialmente é isso, né? Aguarde nossas próximas aulas, uma aula de exemplos, tá? Reveja esse vídeo para fixar bem os valores. Bons estudos e até breve.